Quero saudar a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, mais uma live, mais um vídeo. Louvado seja Deus, um bom dia a todos. Louvado seja Deus. Eu quero que você abra as vossas Bíblias aqui no livro de Jó. Desde ontem o Senhor estava falando comigo nesse livro de Jó. Aleluia, louvado seja Deus, muito forte para passar nessa live aquilo que Ele tem para nós. Louvado seja Deus, que diz assim: bem sei eu que tudo pode, Jó 42 e o 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Louvado seja Deus, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Você sabe, melhor do que a irmã Fátima, o livro de Jó. Jó era um homem temente, um homem reto e um homem justo perante o Senhor, a qual, louvado seja Deus, Satanás, lá no primeiro capítulo, ele rodeava a terra. Louvado seja Deus, e viu Jó. Louvado seja Deus, o temor que Jó tinha de Deus. Louvado seja Deus, e foi até Deus pedindo que o tocasse, e Deus o permitiu. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que o livro de Jó não é diferente das nossas vidas. Não vou falar que passamos o que Jó passava, porque o que Jó passou, ninguém passa o que Jó passou. Nós podemos passar por provas, podemos passar por lutas, podemos passar por dificuldade, mas o que Jó passou foi duro. Deus provou Jó duramente. Eu quero dizer, Charabia canta para pessoas nesta manhã que tem passado por provas, que tem passado por dificuldade, que tem passado por um momento difícil. Eu quero dizer para você que Deus não esqueceu de você. Deus não esquece dos filhos dele, como Jó, que era filho de Deus. Deus não esquece daqueles que têm relacionamento com Deus, que têm compromisso com Deus. Louvado seja Deus, porque Deus, ele conhece que você mesmo arrastando, você quer estar na presença de Deus, mesmo enfermo, mesmo passando por lutas, dificuldade, mas você tem tentado agradar a Deus. E a pessoa, a trindade do Espírito Santo, que é uma pessoa, o Espírito Santo, nós temos que agradar Ele mesmo, porque estamos vivendo em tempo difícil, estamos vivendo em tempo tenebroso. Charabia canta, aleluia, a qual Satanás, ele quer matar. Não é aí fora, porque aí fora tá como ele quer, como eu tenho por aonde ido entregar a palavra falado. Ele quer que você seja um crente morto dentro da igreja, um crente frio que tá lá na igreja. Louvado seja Deus, se eu não me engano, Laodiceia, porque fala da igreja Filadélfia, que é a igreja que vai subir, a igreja de Cristo Jesus. Qualquer dia nós vamos estar falando, oh glória. Hoje eu estou falando de Jó, porque foi o livro que Deus colocou no meu coração para alguém que vai ver essa live, alguém que vai assistir essa live, que tem passado por enfermidade, tem passado por um momento difícil, por lutas, dificuldade, mas eu quero dizer para você que Deus está com você, como Deus estava com Jó. Deus está com você. Como eu disse, o inimigo, ele quer matar dentro da casa dele, para você chegar na casa do Senhor, que é o templo do Senhor. Para você não tem prazer de dar glória a Deus, prazer de dar aleluia, prazer de sentir o Espírito Santo de Deus. Eu quero nesta manhã, pelo poder e autoridade, em nome do Senhor Jesus, repreender o espírito da frieza. Oh glória, bendito seja o santo nome do Senhor. O espírito da frieza a pessoa não tem. Desculpa que coçou a garganta. A pessoa não tem prazer de adorar Deus, não tem prazer de buscar Deus, não tem prazer de descer de madrugada. E nós estamos no tempo, irmão, de buscar a Deus de madrugada. Estamos no tempo mais que nunca. Se nós buscava, agora é que nós temos que buscar muito mais ao Senhor, porque nós estamos vivendo em tempo difícil.
Deus tem me dado visões, a qual Deus não permite eu passar aqui, porque não é para mim falar. Mas Deus tem me dado visões de lares, de casais, para me orar, não para falar, pessoas bem conhecidas, que Deus tem mostrado para mim. Por quê? Porque o Senhor confia naquele que vai entregar nas mãos dele de madrugada, que vai orar pela pessoa, né? Louvado seja Deus, porque Deus não vai mostrar nada para mim, ficar falando para um e para outro. Deus vai mostrar para mim orar. E fique esperto, louvado seja Deus, pessoas que vai ver essa live, com o teu relacionamento, como eu também, começando pela minha vida, vamos ficar atento, esperto, que eu digo, na oração, na súplica, vigiando, porque o inimigo, nosso adversário, o adversário de Jó não foi diferente, ele queria acabar com tudo, só que aqui, no livro de Jó, foi permissão de Deus, ele não tocou e ele não toca em nós sem permissão de Deus, ele só faz o que Deus permite, porque a minha vida é de Deus, a tua vida é de Deus, a tua família é de Deus, demanto de Vaxarábia canta, e nesta manhã Deus está colocando por terra a fúria do inimigo, aleluia, que tem estado de olho em você, mas Deus não tem permitido tocar em você, porque você é propriedade de Deus, e Deus nos permite passar por ocasião, foi um momento difícil, mas é para nos dar vitória. Como aqui Jó passou, foi duro, foi difícil. Ninguém estava na pele de Jó, só tem uma coisa. Deus aqui no 42, a qual ele dizendo aqui, louvado seja Deus, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nem dos teus pensamentos pode ser impedido. Meu irmão, minha irmã que está vendo essa live, que vai ver essa live, jovem, eu não sei quem é, o Espírito Santo, louvado seja Deus, falará com você. Bem sei que tudo pode, nem dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu quero dizer que o Senhor sabe de tudo, e nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedido. Jó se humilhou, é o que eu disse aqui, vamos para oração. Vamos pagar o preço na oração. Não vamos esperar Bertano Cicrano, porque orar, nós oramos um pelo outro. Mas pagar preço é eu e você que temos que entrar no nosso quarto e colocar a boca no pó, joelho no chão e clamar a Deus nas madrugadas. Louvado seja Deus, porque com esse tempinho frio é mais difícil, só que vale a pena estar de manto de Vaxarábia na presença do Senhor. Eu quero dizer para você nesta manhã, se anima, porque tem pessoas que vai ver essa live que está desanimado, que está triste, está descorajado, mas o soldado precisa estar de pé, e nesta manhã o comandante, o Deus de Jó, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, te levanta com poder e glória e diz, olha, eu te coloco de pé, porque você ainda tem muito o que fazer para mim na terra. Xarábia canta, Surianda canta, a terra está em grito, em gemido, Xarábia canta com os acontecimentos. Só tem uma coisa, é permissão de mim, porque se eu não fazer assim, o povo não se achega, mesmo no aperto, ainda muitos estão, louvado seja Deus, longe de mim, mas eu quero dizer que eu vou trazer por perto o que está longe, eu vou trazer para mim o que está afastado, eu vou trazer para mim o que está parado, que eu estou dizendo, irmão, porque o inimigo, ele sabe quem está parado. Ele sabe, às vezes a gente pensa, louvado seja Deus, mas o adversário, ele não dorme. Mas graças a Deus, que Deus não dorme também. A honra e a glória eu dou para Deus, para Ele. Nem gosto de falar muito do nome do inimigo. Ei, Xarábia canta, Surianda canta, mas eu quero dizer que Jó se humilhou perante Deus e Deus deu-lhe a tua glória, e não vai ser diferente o que Deus tem na minha vida, na tua vida, querendo alguém ou querendo não, Deus vai fazer. Eu nem me preocupo com igope, irmão, eu nem me preocupo de correria, porque na hora que for para Deus fazer, Ele vai fazer. Ei, Xarábia canta, eu não me preocupo. Às vezes eu faço até plano, não, vou fazer live mais vezes, só que é como Deus quer, não é como eu quero. E eu vou fazer conforme Deus quer. Xarábia, não vou fazer conforme fulano quer, cicrano quer. Você também. Vamos fazer tudo na direção de Deus, porque quando chegar a hora de Deus ser exaltado na minha vida e na tua vida, Ele vai ser, a minha parte é de obedecer, ser regida e guiada por Ele. Não correria, cansaço, né, irmãos? A correria
Se Deus mandar, amém. Se Deus mandar você fazer, amém. Se Deus não mandar, fique tranquilo, porque o dono da vitória, o dono da brado, o exaltado, o general, o glorificado, El Shaddai, é que manda na minha vida e na tua vida. Tem tanta gente na correria, irmão, nós temos que correr para os pés de Jesus. Nós temos que correr de fazer o que Deus manda, porque às vezes nós temos tempo para fazer tudo, mas buscar o Senhor não tem tempo. De adorar o Senhor não tem tempo, de ouvir uma palavra não tem tempo, mas nós temos tempo, nós temos que ter tempo é de comer a palavra, é de correr atrás do Senhor. Temos que fazer o que tiver de fazer, mas primeiro o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E Deus está falando conosco nesta manhã. Demanto de bacharada, receba a tua parte, porque eu recebo a minha parte. Bem sei o que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó dizendo aqui, escuta-me, pois e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Quer dizer que Jó agora estava ouvindo aqui no 5, e os olhos de Jó estavam vendo. Aleluia, o Senhor. Porque tem hora que a correria é tanta nas nossas vidas, que o Senhor está falando, e nós precisamos estar com o ouvido atento para ouvir o que Deus quer. Aleluia, precisamos olhar com visão, para nós ver com visão. Xarábia canta, Surianda canta, Nai. Demanto de Vaxarábia, aqui, irmãos, é o último livro de Jó 42, a última página. Eu não sei se você já pensou nisso, mas o Espírito Santo fala comigo. É a última página, a virada. Xarábia canta, e eu quero dizer que tem virada. Aqui, Jó 42, Deus virou o cativeiro de Jó. Ai, irmã Fátima, eu estou cansada de ouvir. Eu não me canso de ouvir que Deus vira. No momento certo, no tempo certo, na hora certa. Tem gente cansadinho. Ai, eu tô cansadinho de Deus falar. Eu não me canso de ouvir Deus falar. Tome cuidado, porque se você falar que tá cansado, Deus pode parar de falar e dizer agora é você. É você e você. Porque tem pessoas que falam, eu tô cansado. Você não sabe o tempo de Deus. Você não sabe o querer e a vontade de Deus. O tempo é de Deus, pode ser hoje, pode ser amanhã. Deus virou o cativeiro de Jó. Jó perdeu, mas ele ganhou o dobro, porque Deus achou graça em Jó. Jó, ele, louvado seja Deus, disse, bendito é o nome do Senhor. Eu vi nu, eu voltei, louvado seja Deus, bendita a mulher, amaldiçoando, porque é assim, na hora da luta, o que está perto de você não está nem para você, está preocupando com a barriga dele, está preocupando com o golpe dele, com o status dele. Ele não está preocupado com você. Na hora que está tudo bonitinho que Deus está fazendo na tua vida, ele é seu amigo, ele é sua amiga. Mas na hora da prova, né, a mulher de Jó mandou Jó amaldiçoar Deus. É assim, é fácil, dinheiro no bolso, tudo maravilha, tudo glória, aleluia. Mas eu quero dizer, Jó passando tudo aqui, Satanás achou pouco, tirou os bens, achou pouco, tocou na saúde, e Jó estava aqui glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Jó poderia falar um monte de coisa, sendo acusado, porque é o que mais tem hoje em dia, é ser acusado. Só que antes de eu acusar, antes de eu olhar para a vida, tira a trave do meu olho primeiro. Aleluia. Esse dia eu disse aqui da minha casa, a gente conversando sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, eu falei assim, quem cuida muito da vida dos outros, o mato entra dentro da tua casa. Quem cuida muito dos filhos dos outros, os deles ficam esquecidos. Quem cuida do marido dos outros, o seu fica esquecido. E vai cuidar do seu, vai cuidar dos teus filhos, vai cuidar da tua casa. Como que eu cuido da minha casa, irmã Fátima? Oração, boca no pó, consagração. Louvado seja Deus, para Deus guardar, para Deus proteger. Cuidado com a vida dos outros. Cuidado, se preocupar. Se preocupa com a sua, como que tá. Pergunta para Deus como tá, não é para mim, porque Deus sabe. Como eu disse, Deus mostra coisa para mim, orar. Não é para mim falar, tem coisa que não é para mim falar. Deus tem mostrado muita coisa para mim da semana passada para cá.
Mas Deus falou, minha filha, é para você só orar. Não fale nada, não fale para ninguém. Amém, Jesus. Se o Senhor falou, está falado. O Senhor deu ordem, está ordenado. O que o Senhor mandar eu falar, eu falo. O que o Senhor não mandar, eu só vou orar. Por quê? Eu disse na minha casa isso na semana passada. Eu quero estar atento e alerta. E eu preciso que o Senhor cuide para mim. Dos meus, da minha casa, da minha vida. É o Senhor que cuida. E é só na oração. Jó, ele foi se humilhar. E a glória de Deus desceu na vida dele. Deus mostrou a tua glória. Deus falou, Jó, é a última página. Eu vou virar a sua página. Eu vou virar a tua história. Porque aqui, 42, era a última página do livro de Jó. Que Deus ia exaltar Jó, que Deus ia ser glorificado. E Deus, Xarabia canta, Surianda canta, ele me mostra que ele vai ser exaltado na vida de alguém para a glória dele, porque ele achou graça. Não é irmã Fátima, não é fulano. Não é porque eu sou boa, porque você é boa, porque você é bom. É porque o Senhor é bom nas nossas vidas, nos usa pela misericórdia. Ele que abre porta, não tem porta, ele age onde você não pode agir, ele entra onde você não pode. Você não depende de fulano, você depende de Deus. É de Deus que você depende. Você põe bem isso na cabeça. Xarabia canta, Surianda canta, Nai. Eu estou falando com pessoas que têm passado por situações. A situação de Jó aqui não era favorável. Como na tua vida, eu estou falando com pessoas que a situação não tem sido favorável. Que quanto mais Deus tem falado, parece que o vento tem assoprado. Parece que a maré tem se levantado. Mas parece, começa a olhar com os olhos espiritual. Aleluia, não desvia o teu olho do Senhor Jesus. Não desvia o teu olhar de Cristo. Porque você olha para um lado, olha para o outro, olha para o que fulano diz, fulano libertando. Olha para o Senhor, como eu tenho olhado naquilo que o Senhor mandou fazer. O meu alvo é entregar a palavra dele. O meu alvo é ganhar almas para Cristo. O teu alvo é ganhar alma para Cristo. Tem tanta gente preocupada com tanta coisa, irmão. Com a igreja que eu tenho que construir. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu não tenho nada contra. Mas o povo tem que se preocupar com a alma. Xarabia canta, Suriada canta, Nai. Eu tenho visto o Senhor tem falado comigo, preocupado com o terreno. Com tanta coisa eu tenho que aumentar, tenho que fazer isso e aquilo. E alma? Você está preocupado com a alma? Você está preocupado com a vida que está morrendo? Xarabia canta, porque eu vejo, nós estamos a vida morrendo. Vida nos vícios, mas Deus está visitando. Vidas de ponte querem tirar a vida, mas Deus está dando livramento, porque eu creio no poder de oração do justo. E não tem só um justo orando madrugada, tem alguém preocupado com as vidas. Enquanto você está preocupada em fama, em crescer, Deus está falando com pessoas nesta manhã. Mas Deus, ele não está preocupado com fama, ele está preocupado com alma. Não está preocupado com golpe. Não está preocupada de subir muito rápido, não. Tem um hino que fala, vai subindo devagar. Vai subindo de mansinho. Ei, Xarabia canta, Surianda canta, Nai. Não tenho nada contra que você tem que arrumar o templo. Que você tem que arrumar. Que você tem que trabalhar, mas trabalhe para ganhar almas. Porque uma alma salva a festa no céu. E a multidão de pecados são apagados da tua vida. Oh glória, bendito é o santo nome do Senhor. Eu creio que nesta manhã, através dessa live, Deus está alcançando alma. Deus está alcançando vidas. Porque tem muita gente que já conhece a palavra, irmão. Sabe andar, mas tem muita gente que precisa ser ajudada que não sabe andar. Porque o que sabe andar é mais fácil. Você se preocupa, mas você se preocupa menos. Porque tem as lutas, tem as batalhas. Nós temos as lutas. Nós temos a batalha. Mas aquele que não conheceu Jesus ainda, aquele que não tem força, aquele que está fraco, é que precisa de mim, das minhas orações, para me dizer, fortalece, fortifica na graça, tira todo embaraço, Jesus, e dá vitória. Ei, Xarabeca, Deus tem me levado por esse lado. Aleluia. Grande Deus, e Deus mudou o cativeiro de Jó. E eu creio que Deus mudará cativeiro de pessoas nesta manhã para a glória de Deus. Espiritualmente demais. Fracasso espiritual, porque o pior fracasso é espiritual, não é material não.
O fracasso espiritual é o pior que Satanás quer, como eu disse aí no começo da live. Pessoas dentro do templo mortas espiritualmente. Não tem prazer mais de servir a Deus. Satanás está batendo palma, porque se Jesus vir e pegar esta igreja que fala lá em Apocalipse, não é nem morna e nem fria, que Deus vai vomitar. Deus nos livre, Deus nos guarda. Que nós viemos ser fervorosos, não só de boca, de palavra, mas que o coração possa temer o Senhor, como diz Salomão, a sabedoria. Louvado seja que o temor do Senhor é a sabedoria. O princípio da sabedoria. Nós temos que guardar, porque o temor está acabando. E escândalos para todo lado. E nós vamos ver coisa que não é para nós espantar no meio das igrejas. Levantes, fúria. Coisas que é verdade, coisas que não são. Mas eu não quero nem saber. Eu quero marchar para o céu. Não vou me espantar, porque faz tempo que Deus está falando. Filha, tu vai ver coisa. Mas não se espante. Só me adora. E só fale a minha palavra. Aleluia, conforme ela é. Conforme eu te usar. Alguém gostando ou não. Vai conversar com o dono. Com o meu dono, o Todo-Poderoso. Xarábia canta. Vamos se despertar para buscar mais ao Senhor. Se você está buscando, glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o santo nome do Senhor. Mas se você não está, entra na posição de servo e de serva. Faz um propósito com Deus. O horário, se é meia-noite, se é 3 horas, eu não sei. Faz um propósito, porque você vai ver a glória de Deus, como Jó viu a glória de Deus. Porque Jó falou bem, sei eu que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos pensamentos do Senhor, do Pai, Filho e Espírito Santo pode ser impedido na minha vida e na tua vida. O que ele falou, está falado. Você já viu Jesus falar e voltar atrás? O homem sim, está cheio de gente aí prometendo. Mas não cumpre. Ele está vendo a barriga dele. A barriga dela. Eu estando bem. A porta está se abrindo, o resto. Mas que Deus nos ajuda. Se eu estou aqui nessa live, porque eu tenho amor, pessoas, vidas que vai ouvir essa live. Que não vai ver a irmã Fátima, mas sim a boca de Deus falando do que você tem passado. Aleluia. O inimigo queria te falir, mas ele não pode, porque quando chega a hora de Deus prosperar, ainda que está falindo, Deus muda o quadro, muda o cativeiro. Deus virou a última página do livro de Jó. E Deus fala comigo desta manhã, a última página que você está lendo. Você está entendendo o meu mistério, minha serva? Tu está entendendo o que eu estou mostrando aqui? Jó 42, eu dei as melhores filhas, eu dei muito mais bois, vaca, jumenta, carneiro, muito mais para o meu filho depois da luta, depois da peleja. Você está entendendo que depois da luta é para vitória, não é para derrota, não. Depois que você passa, é para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Se eu for falar minha história, dá um livro do que eu passei lá atrás. Mas aquilo que eu passei não é o que eu passo agora. Aleluia. Cada etapa você passa e Deus te dá vitória para o nome do Senhor ser glorificado. Para o nome do Senhor ser exaltado. E aqui no último livro de Jó, desde o 1º até o 42, aqui Deus virou a página de Jó no 42. E se Deus está falando 42, porque Deus vai virar a página de pessoas. Deus vai curar. Deus vai libertar. Deus vai, louvado seja Deus, salvar. Os dias são escassez, são difíceis, são. Vai ficar mais apertado, mas uma coisa eu digo: quem busca Deus tem saída. Quem busca Deus tem orientação de Deus. Como um dia eu disse aqui no setor, a última vez que eu paguei a palavra, eu aprendi a não fazer o que eu quero. Tudo que eu vou fazer é na direção de Deus, querendo alguém ou não. Se Deus falar vai, eu vou. Se Deus falar não vai, não vou. E não tem quem faça, porque a palavra é do meu Deus, a palavra é do Deus de Jó, o Senhor Jesus. Não estou preocupado de agradar. Se você está preocupado de agradar, porque uma coisa eu aprendi, que quando você vê alguém no fundo do poço e você fala a verdade, você é verdadeira amiga. Você é verdadeiro amigo, porque o amigo verdadeiro vê coisa errada e fala, não passa a mão na cabeça não, viu? Esse é amigo verdadeiro,
Porque tem amigo que vê a pessoa caindo no buraco, caindo no poço, e ele joga mais, dizendo que tu tá certo, tudo errado. Ei, Xarábia canta, Surianda canta, nai. É forte o que Deus está falando aqui nesta manhã, essa palavra que Deus me deu. Eu ia gravar ontem à noite, só que Deus não permitiu, era hoje. Que o Senhor está falando comigo, Jó 42, a última página do livro de Jó, minha serva. Depois que Satanás odiou a terra, e não é diferente, Satanás está vendo o que é justo, Satanás está vendo quem é que teme. Que hoje em dia, irmão, é tanta coisa. Esquecemos da identidade, estamos perdendo, muitos estão perdendo a identidade. Eu estou falando porque Deus está mandando, porque eu não estou nem aí. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas muitos estão perdendo a identidade. Esqueceu. Você sai aí, você não sabe quem é e quem não é mais. Mas que você guarda o que você aprendeu com o Pai, Filho e Espírito Santo. Guarda debaixo da mão onipotente, debaixo da santidade, irmão. Quem quiser dizer que um pouquinho pode, que um pouquinho não faz mal, problema dele, problema dela. Eu vou guardar aquilo que eu aprendi com o Senhor. Porque porta larga, a Bíblia diz aonde que ela leva. Mas que nós venhamos andar na porta estreita. De manto de Baxarabia canta. Surianda canta. Deus, visita mesmo, Deus, lares nesta manhã. Visita pessoas nesta manhã, Senhor. Que o desânimo é uma ferramenta de Satanás. Que o Senhor venha colocar por terra essa ferramenta de Satanás. E que o nome do Senhor venha ser glorificado, o nome do Senhor venha ser louvado. O nome do Senhor venha ser engrandecido na vida desse irmão, dessa irmã. Jesus, eu te louvo, porque aqui o Senhor mudou o cativeiro de Jó. E o Senhor vai mudar cativeiro, eu creio. O último estado, Jó chegou no último estado. Que eu creio que não tinha mais força, não tinha saúde, não tinha bens, não tinha nada. Mas o Deus que está no céu está nos contemplando tudo. Ou você acha que o olho de Deus não está sobre mim, sobre você? Graças a Deus que o olho de Deus está nos vendo. Que o olho de Deus está nos contemplando. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a bondade de Deus, nós já teríamos, o inimigo teria nos engolido vivo. Salmo de Davi fala. Xarábia canta, Surianda canta. Você que está aí nessa empresa, você que está aí no seu serviço, eu não sei em que ponto que tem chegado. Como Jó perdeu tudo, eu não sei o que você tem perdido, meu irmão, minha irmã. Mas Deus é aquele que devolve, como devolveu para Jó. Seja louvado, seja Deus, adorador, seja fiel a Deus. Porque ainda que nós somos infiel, Deus permanece fiel. Mesmo na tua fraqueza, na tua falha, vai arrastando, vai adorando, dizendo, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas eu te louvo, porque em tudo o Senhor tem um propósito. Deus tinha um propósito aqui na vida de Jó. Jó não deixou em nenhum momento a santidade. Jó não deixou de ser reto a Deus. Jó não deixou de temer a Deus, justo. Ele não deixou, ele seguiu firme e constante. Na sua vida não é diferente. Deus só aprova aquele que Ele ama. Se Ele tem te provado como provou Jó, porque Ele te ama. E quem vai mudar o seu cativeiro é Jó. Palavra ao contrário que eu estou vendo nesta manhã, não vai mudar cativeiro. Inveja não muda, porque isso aí faz parte do inimigo, faz parte da carne, mas que caia por terra todo espírito de inveja, toda palavra ao contrário. Porque eu creio que vai virar em bênção e em vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Fica com esta palavra, o último livro de Jó. Tem um mistério aí que Deus me deu nesta manhã. Não foi eu que escolhi, falei, vou falar o que eu quero. Porque eu digo aqui nas lives todas que eu faço, eu não falo o que eu quero. Eu falo o que Deus coloca na minha boca, porque é orado de madrugada. Deus, Xarábia canta. Eu quero ser boca do Senhor, porque de mim eu não tenho nada. Se fosse de mim, eu não estaria nem aqui nessa live. Mas o Senhor tem um propósito. Toma nas tuas mãos. Toma a frente para falar com pessoas. Porque eu sei que pessoas estão sendo alcançadas pelo Senhor. Vidas estão sendo alcançadas. E você que está com o filho parado, filho desanimado, pode aguardar que no tempo certo Deus vai trazer para a casa de Deus. Mais rápido que você pensa. Você não perdeu a batalha e nem perdeu o Senhor, não perdeu a tua guerra, a tua batalha.
O Senhor está contemplando que começou tudo na casa dele e foi saindo. Mas Deus está de olho. Não sei o que Deus vai fazer, mas que Deus vai trazer, Ele vai. Porque eu creio no poder da oração. Bem sei o que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Até aí Jó não estava ouvindo, começou a ouvir. Até aí Jó não estava vendo, mas ele começou a ver no 5. Deus é tremendo, irmãos. Deus sabe que tem mães que estão passando. Deus sabe que tem pais que estão passando. Mas Deus é fiel, ô glória. Xarábia canta. Surianda cantanai. É treva para todo lado, mas Deus vem e joga por terra a treva, porque Deus é dono da luz, Deus é dono da treva, Deus é dono de tudo, Ele manda em tudo. Deus é dono de tudo, Deus tem a chave da vida, a chave da morte, a chave do inferno. Tudo está na mão do Senhor, ô glória. Fique com esta palavra. Foi a palavra que Deus me deu. Ai, xarábia canta, surianda canta. Aguenta firme aí na tua casa. Aguenta firme com esse esposo, com essa esposa. Aguenta firme, porque essa luta vai passar. Xarábia canta, e Deus vai te dar vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Como Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus vai mudar o seu cativeiro quando Jó lhe orou pelos seus amigos, entre aspas. Porque era amigo acusador. Tá cheio de amigo acusador, vendo nossos defeitos, mas todos nós temos defeito. Quem não tem defeito é só o Senhor. Mas é como eu disse, o que for para ficar no teu caminho vai ficar. O que não for, Deus vai tirar, Deus vai limpar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque a melhor coisa é estar na direção de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Guarda esta palavra. Xarábia canta. Surianda canta nai debanto debaixarabia canta. Continue firme, Luzia. Xarábia canta. Deus está falando com a irmã Luzia. Ali de São Roque, a irmã Luzia, daqui tem 2 Luzias, Deus está falando com as 2. Aguenta firme, porque o Senhor é fiel na tua vida. Demanto de Vaxarábia. Irmão João, Deus é fiel. Demanto de Vaxarábia. Surianda canta, Deus tem um mistério aí para ser revelado. Só fica na posição de Deus. Xarábia canta, creia, porque você sabe que eu não estou aqui para brincar com o nome do Senhor. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor mandou, glória. Xarábia canta, a irmã Luzia que eu falei, é a irmã da Maria Franco e a outra Luzia de Mailasque. Deus tem vitória para vocês. Deus vai mudar o cativeiro. Xarábia canta, espiritual e demais. Aqui Deus mudou depois que já passou. Xarábia canta, por grande desafio, por grandes lutas, não foi fácil, ondas, redemoinho, mas Deus disse, Jó, no 42 eu tô virando a página, eu tô virando o livro. Xarábia canta, Deus muda a página, no meio de crente. Xarábia canta, Surianda canta, Naide manto de Vaxarábia. Deus está guardando pessoas de bala perdida, mais uma vez ele fala. Xarábia canta, de homem mau, de homem sanguinário, de homem violento, eu guardo, eu livro que tem compromisso comigo. Demanto de Vaxarábia para a glória do meu nome. Fica com esta palavra. Aleluia. Guarda esta palavra. E vamos ficar com um corinho daquele que fala assim: Jesus, eu almejo a pureza do céu, tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma, Jesus. Ó, dai-me a pureza, dá-me ver a luz, me vê a luz, me vê a luz. Ó, dai-me a pureza, dá-me ver a luz. Ó, glória, bendito é o teu santo nome. Fique com esta palavra. Vamos fazer oração. Meu Deus, neste momento, Jesus, estou aqui na tua presença, Jesus, a qual o Senhor me deu a palavra Jó, último livro, 42.
Jesus, e o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece tudo nesta manhã, viaduto, praças, vidas que estão desesperadas, que estão tristes, pessoas até mesmo no meio da tua casa, mas que o Senhor nesta manhã vem dar vitória. Nesta manhã o Senhor vem estender as tuas mãos, que o Senhor venha ajudar esse irmão, essa irmã, essa pessoa, Deus, que não sabe o que fazer, que o Senhor venha repreender os planos e os projetos do inimigo para a glória do teu nome, que todo o projeto do adversário nesta manhã seja repreendido, porque Jó estava ali, papai, e o inimigo viu que Jó era justo, temente, reto, sincero diante do Senhor, que o Senhor nos guarda debaixo da tua mão, meu Deus, para fazer aquilo que o Senhor manda debaixo da tua direção, porque muitos não pedem mais direção, tá colocando quem quer, tá fazendo como quer, mas Pai, eu aprendi que tudo tem que ser na direção do Senhor, e que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos reger, ainda que não entendam, ainda que acham que é errado. Eu não estou preocupado com fulano, com Beitano, eu estou preocupado que o Senhor acha da minha vida, aquilo que precisa melhorar na minha vida, os meus, toma conta da nossa casa, toma conta de cada um, eu entrego a cada um, os inscritos, cada vida, os que não são, eu entrego todos que o Senhor vai alcançar para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Abençoe, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, quando você ver essa live, o Espírito Santo vai colocar no seu coração alguém. Mande para esse alguém, porque ele precisa de ouvir esta palavra. Louvado seja Deus. Não esqueça de dar o teu joinha, compartilhe como eu acabei de falar, e onde está escrito inscreva-se, escreve, porque todo vídeo que eu fazer vai chegar aí para você, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O nosso alvo é a palavra do Senhor. Porque pessoas estão morrendo, pessoas estão precisando, e Deus conta comigo e com você. Louvado seja Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço para todos. Estou orando por vocês. Comente lá nos comentários, para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.